2022, a atual geração de Pokémon foi lançada. A nona geração da franquia, com jogos Scarlet and Violet. E além de ter trazido a pior mecânica em questão de visual da franquia... Sim, eu estou falando de você ter a atualização, eu te odeio. A nona geração também trouxe um conceito que estava sendo explorado pela franquia desde a sétima geração. Lá em Alola, a gente teve as primeiras aparições das formas regionais, que são pokémons antigos, com tipos e formas diferentes que se adaptam para o ambiente daquela região. Na oitava geração em Galar, a gente também teve alguns, a gente teve até evoluções regionais de alguns pokémon. E Scarlet and Violet, além de trazer formas regionais, trouxe formas convergentes, que não é um conceito que a comunidade gosta muito, né? Mas a gente vai deixar isso meio de lado. E uma ideia de forma regional, entre aspas, muito interessante. Os Pokémon Paradoxo. Pokémons que não são apenas de um local diferente, de um ambiente, de uma região diferente, mas de um tempo diferente. Em Pokémon Violet, a gente teve os paradoxos do futuro. E em Pokémon Scarlet, tivemos os paradoxos do passado. O que na verdade, na lore dos jogos, os paradoxos não são 100% formas do passado de cada Pokémon e do futuro, porque, bom, elas têm esse nome de paradoxo, não é? Fica meio ambíguo nas histórias dos jogos o que são os Pokémons paradoxos, se eles são formas recriadas, tipo um Jurassic Park da vida, de pegar DNA e lembranças de Pokémons antigos e reviver hoje em dia, ou se eles são uma cópia 100% de formas do mundo primordial de Pokémons que existem hoje em dia. Mas para a ideia desse vídeo de hoje, vamos colocar que todos os Pokémons paradoxos do passado são formas primordiais, são formas antigas, pré-históricas de Pokémons. Porque afinal, quem que lê texto em jogos de Pokémon, né, gente? Quem que liga pra lore em Pokémon, gente? Pelo amor. Então pega alguma coisinha pra comer, se aconchega no seu sofá, na sua cadeira, que eu sou da Big T, e hoje a gente vai analisar os designs do paradoxo do passado de Pokémon. Para dar um leve contexto, como eu disse, a lore dos jogos não deixa explícito e nem ao menos os próprios personagens da história têm noção do que são os Pokémon Paradoxo. Os professores da região, ou robôs que ocupam o lugar dos professores da região, dizem que os Pokémons Paradoxos são monstros da Área Zero, são os mistérios de Paldea, são enigmas vivos, pois eles aparentemente são de linhas do tempo e de talvez realidades diferentes. De certa forma é até interessante como que eles não são chamados de Pokémons do passado e Pokémons do futuro. Eles são mostrados paradoxos. Eles são coisas que não fazem sentido. Aí sim, eu só vou comentar dos Pokémons do passado, dos paradoxos do passado. Não tenho que eu comentar dos paradoxos do futuro. Sim, tem alguns designs interessantes, mas a maioria é só o bicho normal, robô. E pronto. E claro, se você gostar disso daqui, eu peço que você dê um likezinho, se inscreva, dá uma olhada no meu canal. Eu falo sobre character design, falo muito de Pokémon, eu gosto muito de Pokémon. Então, vamos pro primeiro paradoxo do passado. Slither Wings é a contraparte do passado paradoxal do Pokémon Volcarona. Diferente de sua contraparte do presente, esse Pokémon perde o tipo voador e ganha o tipo lutador, tendo status mais agressivos com seu ataque físico sendo seu maior status. Em seu design ele mostra algo que todos os Pokémons paradoxos do passado possuem. A ideia do Pokémon do presente mais dinossaurico, com características mais agressivas, parecendo espécies de animais pré-históricos. O que um dia se tornará suas asas são que podem parecer plumas, estruturas brilhantes nas costas do Pokémon. Ele possui um corpo cheio de pelos brancos, já que algum dia ele vai virar uma mariposa, chifres pontudos e agressivos, e diferente de Volcarona, ele possui uma postura quadrúpede, pois se olharmos para sua cauda, podemos ver que pelo menos um pouco de seu corpo, abaixo de todos esses pelos, há escamas, mostrando uma possível inspiração em Stegossauros. Dinossauros quadrúpedes grandes que possuíam placas de queratina em suas costas.
Slitherwings é um dos únicos 2 pokémons que possui tanto um paradoxo do passado, tanto um paradoxo do futuro, com o nome de Iron Moth, que embora na maior parte do tempo o Pokémon possua uma postura quadrúpede, ele ainda pode ficar de pé em 2 patas e abrindo suas plumas, mostrando uma tática da vida real do animal parecer maior e mais ameaçador para espantar predadores. E podemos, correlacionando os Slitherwings com Volcarona, em algum momento da história, o ambiente da Terra acabou se tornando muito perigoso para esse Pokémon, ele teve que aprender a voar. E mesmo o Volcarona não sendo do tipo voador, esse Pokémon consegue sair do chão e acaba tendo muito mais reação com o tipo fogo. Sandshocks é a contraparte do passado paradoxal de Magneton, que além do tipo elétrico, que ainda se manteve em sua forma do presente, ele possui o tipo terra. E se formos olhar o seu design, ele é um Magneton que claramente teve o design inspirado em Homens da Caverna, com seres humanos primordiais, vamos falar assim. Mas se a gente for prestar atenção certa, o que parece cabelo ou pelos em suas partes magnéticas, na verdade pode ser um pó magnético, um pozinho de metal que reage à eletricidade. Quando esse Pokémon ataca, seus pelos se mexem e reagem à eletricidade que ele cria em seu corpo. Podemos ver que assim como o Magneton, sua contraparte do presente, ele é um Pokémon conjunto, ele é 3 em 1, com provavelmente os 2 de baixo controlando as pernas e a movimentação, e o de cima controlando ataques, controlando provavelmente a eletricidade principal, e sendo que parece mais ter coisinhas. Podemos supor que ele possui essa aparência de Homem da Caverna, por ele passar a maior parte de sua vida em cavernas, em ambientes cheios de terra, por isso que ele possui o tipo terra, o tipo ground. E a gente pode analisar como que esse tipo ground pode ser uma reflexão a seus pelos. Embora sejam metálicos, metal é terra. De certa forma, pó metálico ainda é terra. Provavelmente um dos primeiros pokémons a demonstrar energia do tipo elétrico na história de Pokémon. Dá pra teorizar que com o tempo, Sandshocks acabou convivendo mais com seres humanos modernos, acabou perdendo essa sua convivência em cavernas, em locais com muita terra, e acabou vivendo em locais mais perto dos humanos, se tornando um Pokémon um pouco menor, mas também focado 100% em sua eletricidade. E ainda um ponto a mais. Algo que vemos em muitos paradoxos são Pokémons que não são a forma 100% evoluída. Pokémons que no presente ainda podem evoluir, não tendo um paradoxo da sua evolução mais recente. E com Sandshocks a gente vê um exemplo perfeito disso, porque o Magneton do presente pode ter uma pré-evolução, mas também pode ter uma evolução. Então podemos teorizar que provavelmente ter uma forma menor, uma pré-evolução, pode ser uma vantagem evolutiva, capacitando o Pokémon a viver mais e conseguindo evoluir ainda mais, já que no mundo de Pokémon, como se níveis fossem idade ou experiência do Pokémon, quanto mais nível, mais ele evolui e mais velho o Pokémon fica, mais tempo ele consegue viver. Fluttermane é a contraparte do passado de Misdreavus. E também um terror do competitivo. Essa coisa aqui é um monstro no VGC. Esse Pokémon é do tipo Fada e Fantasma, um tipo, na verdade, bem raro na franquia. E os status dessa coisinha aqui, não se engane com esse rostinho fofinho. Essa coisa tem ataque especial, defesa especial e velocidade no talo. Se eu não me engano, o Fluttermane ainda é um Pokémon banido do competitivo oficial, eu não faço a minha ideia. Mas falando sobre o Pokémon, né, não vamos falar de VGC nesse vídeo. O tipo Fantasma é herdado de sua contraparte do presente pelo Pokémon ser inspirado em Banshees. Talvez por isso que ele possua o tipo Fada. O tipo Fada ele é usado para contos de fadas, para seres mágicos, para folclore, para lendas e tal. Por Banshees serem uma lenda, o tipo Fantasma e Fada é a combinação perfeita para esse Pokémon. Só Pokédex menciona algo desse Pokémon ser inspirado em um pterodáctilo, mas não dá pra gente falar que ele voa por causa do corpo dele, porque a gente sabe que ele voa pelas suas habilidades fantasma. Esse Pokémon também é um caso do paradoxo não ser a forma totalmente evoluída, pois a forma do presente desse Pokémon, Misdreavus, ainda consegue evoluir.
Great Tusk é a contraparte do passado paradoxal do Pokémon Donphan, possuindo o tipo Terra e Lutador. E também sendo um dos únicos dois Pokémons, junto com Slitherwings, tendo uma versão do paradoxo tanto do passado, tanto do futuro, com sua forma do futuro, se chamando Iron Threads. Pokémon pega o que pra mim é um design meio sem graça do Donphan e transforma ele em um mamotão cheio de escamas, ainda juntando animais pré-históricos de dinossauros com o Pokémon recente. Ele possui presas gigantescas muito maiores do que sua forma base. Claramente demonstra inspirações em mamutes e mastodontes. O tipo Lutador e Terra demonstram como que esse Pokémon é agressivo e o ambiente que ele vive em locais desérticos, em locais secos, em locais com muita terra. Ele é um dos Pokémons que mais possui foco na história dos jogos e o primeiro Pokémon Paradoxo revelado pra gente. Roaring Moon é a forma paradoxal do passado do Pokémon Salamence. Um pseudo-lendário da terceira geração, que é pra mim um dos paradoxos com design mais interessante apresentado pra gente, comparado com sua forma do presente. Sendo do tipo Dragão e Dark, esse Pokémon também aborda uma ideia interessante, uma teoria de design. Porque o Pokémon Roaring Moon se assemelha muito ao Mega Salamence. O que mostra pra gente que, na verdade, esse tempo todo, a energia Mega no Salamence faz ele se tornar uma forma mais primordial, relembrando o que a espécie um dia foi. Falando sobre status, esse Pokémon que é também extremamente forte, quase o mesmo status de um pseudo lendário. Ele é facilmente, em questão de status, o segundo paradoxo mais forte, com o primeiro, obviamente, sendo a Fluttermane lá, aquela coisinha. Aí a comunidade, trata muito mal o Mega Salamence a partir do momento que o Roaring Moon apareceu, só trata o erro. É o Mega Salamence melhor ainda, porque... Não, o Salamence é meio feinho, né, mas... Seu design, ele parece um dragão dinossauro com asas, em que a parte principal do seu design são suas asas em formato de lua minguante. Em sua cabeça ele possui o que parece ser uma espécie de metal, que acaba também, relembrando sua forma do presente, desde a pré-evolução lá do Bagon até chegar no Salamence. Brute Bonnet é a versão paradoxal do Pokémon Amoonguss, dos tipos Grama e Dark. Por isso que esse Pokémon parece um Amoonguss Emo, um Amoonguss Akatsuki. É um Pokémon que, em sua aparência e em sua Pokédex, descreve como um cruzamento, uma fusão de um cogumelo com um dinossauro. Porque esse Pokémon é um fungo, ele é um cogumelo primitivo, só que ao mesmo tempo ele possui 4 patas e uma estrutura de corpo que se parece com um dinossauro. Mas a gente vem um pequeno questionamento. Como Bulhufas, um Pokémon de bilhões de anos atrás, tem o formato de uma Pokébola? Pois o Amoonguss moderno mimetiza o formato de uma Pokébola para espantar ou atrair presas. Mas já o chapéu com formato de Pokébola e com o que parecem ser algas ou fungos maiores caindo do Brute Bonnet não fazem sentido. Pois a gente vê em Pokémon Legends Arceus que a Pokébola, vamos dizer, é recente no mundo Pokémon. A tecnologia da Pokébola é recente e até mesmo suas primeiras versões possuem uma aparência quase totalmente diferente. Poxa, a gente vê uma forma regional que é o Electrode que se adapta à Pokébola antiga. E isso ajuda a mostrar a misticidade e o mistério dos Pokémons paradoxos em Paldea. Screamtail é a versão paradoxal de Jigglypuff. E essa coisinha aqui é um dos melhores designs que eu já vi nessa franquia. Os cabas só pegou a bolinha rosa bonitinha, que é o Jigglypuff, e botaram dentinhos e coisas de Homem da Caverna nele. Como que isso aqui podia ficar melhor? Esse é um Pokémon do tipo Fada e Psíquico, que eu esperava um Fada e Lutador, eu não sei porquê. Acho que pelo design mais agressivo dava para se imaginar isso, mas não era isso que os desenvolvedores estavam querendo passar.
E a única coisa a ser comentada de seu design é como que ele é um Jigglypuff com uma aparência mais primitiva. O bichinho tem muitos mais pelos, tem uma grande quantidade de pelos que simulam cabelo em sua cabeça, possui perigosos dentes de vampiro, e dá pra você pensar que esse Pokémon possui habilidades parecidas com a de Jigglypuff, e até em algumas cartinhas é possível ver que esse Pokémon usa sua habilidade de canto pra ficar gritando, atordoando os inimigos. Então é isso por hoje, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado das minhas explicações, dos meus comentários sobre character design. Eu tenha ajudado a agregar alguma coisa, nem que seja um entretenimento de 15 minutinhos pra você. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço de novo para que você se inscreva, dê um like, dá uma olhada no meu canal, eu falo muito sobre o Pokémon e falo sobre character design. Ou se você odiou completamente e me odeia, esteja livre para comentar aí embaixo qualquer coisa que você quiser falar sobre, qualquer coisa que você quiser agregar. Ou se você quiser comentar que minha voz é aveludada e bela, também eu ficaria muito feliz. E plot twist! Na verdade, esse é um vídeo de duas partes. Essa é a primeira parte, na segunda eu vou falar sobre os Pokémons lendários, não só do passado, mas também do futuro. Então, meus amigos, eu sou do Big T e até a próxima.